Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo, fé e negócios. Lembrando que a gente traz para vocês aqui convidados super especiais para vocês aprender, se identificar e aplicar os insights nas suas vidas e nos seus negócios. Falamos sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam essa causa linda do Gigantes Cast. Neto Contabilidade, Zamaco Comércio de Ferro, Posto São Pedro, a Criative e Ambientes e a Supernutri, lá de Araranguá. Está com a gente aqui, Capitão Thiago, um abraço. Obrigado por acreditarem, a nossa gratidão, por apoiarem esse projeto lindo que a gente está só startando. Gigantes Cast amanhã faz 1 ano de idade, completando 1 ano amanhã que nós temos esse projeto, estamos desenvolvendo e crescendo, avançando muito e tudo isso graças à audiência de vocês. Hoje nós temos um convidado super especial, temos a honra de receber o 01 da cidade de Criciúma aqui no Gigantes Cast, gente da gente, amigo, um cara que tem uma história linda, grandiosa, da roça a prefeito da cidade de Criciúma. Seja bem-vindo, prefeito Vaguinho. Capitão Vaguinho, né? Obrigado por aceitar o nosso convite, uma honra, um privilégio para a gente recebê-lo aqui na mesa do Gigantes Cast. Ô Alex, eu que agradeço, né, o convite, né? Para mim também é uma honra estar aqui, né, dividindo contigo, né, esses momentos que estaremos aqui trocando um pouco de ideias, falando um pouco da nossa vida, de onde viemos, né, mas também, né, o cidadão que nós nos formamos. Eu sempre tenho dito, Maranhão, para as pessoas que de onde você vem pouco importa. E não é mérito e nem demérito para ninguém ter nascido pobre ou ter nascido rico. O que importa, na verdade, são as escolhas que você faz na vida. E quando você coloca Deus, quando você coloca a sua fé, o trabalho e a família em primeiro lugar, o caminho é sempre certo. Com certeza. E para a gente é uma honra, é um privilégio muito grande te receber, porque nós acompanhamos, né, um pouco desse processo teu, dessa transição tua pré-campanha até virar prefeito da cidade de Criciúma. Foi uma coisa meteórica, uma ascensão meteórica, digamos assim. Mas a gente sabe que lá atrás teve um bastidor muito forte nisso, né? Isso mesmo. Muitas pessoas, e o nosso público, né? O nosso público são empreendedores, são empresários, são pessoas que estão buscando aprender, estão buscando se desenvolver com histórias inspiradoras como a sua, como a de outras pessoas que já passaram aqui no Gigantes Cast. Eu queria que tu começasse falando um pouco desse Vaguinho, né? Legal. Lá do passado, a tua história, tu saiu da roça realmente, é verdade? Esse conto que passaram pra gente... Eu digo muito para as pessoas assim, que não existe uma faculdade, uma escola que esteja lá na sua grade curricular formar-se em prefeito. Não existe isso em banco acadêmico nenhum. Ser prefeito é uma construção de tantas outras inteligências e conhecimentos, sejam acadêmicos, mas sejam empíricos também. Então essa construção de vida de cada um é que te torna, na realidade, num certo momento, né, preparado para estar, então, postulando a um cargo eletivo, e neste caso, a prefeito da cidade de Criciúma. Acho que essa construção começa já desde a nossa história, quando nós nascemos, né? E aí, contando um pouquinho, né, da nossa história, o meu pai e a minha mãe, eles são naturais de Imaruí, né, ali do Aratigaúba, e a mãe em Forquilha, exatamente. E aí, o pai, na realidade, ele roubou a mãe. E, antigamente não se casava, se roubava, porque os pais da minha mãe trabalhavam nas terras que eram dos pais do meu pai. Então tinha essa situação, o pai roubou a mãe e aí ele foi trabalhar em São Leopoldo. Em São Leopoldo, na época, isso lá em 1970, estava acontecendo o boom dos calçados, a indústria calçadista era muito forte. Então eu nasci em Sapucaia do Sul, do ladinho de São Leopoldo. Em 79, aí o pai e a mãe voltam para Siderópolis, né, onde estava muito forte a questão da extração mineral do carvão. Daí o pai começou a trabalhar então na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Nós já éramos 7, era o pai e a mãe mais 5 filhos. São 7 irmãos? Isso, somos o artilheiro lá era artilheiro, era goleador mesmo, né? O pai era um homem de 1,92 m, né? Tinha uma envergadura de braço muito forte, então ele era sempre o cara que batia todas as metas para empurrar os carrinhos do carvão. E outra habilidade do pai, ele era gaiteiro, né? Então o pai animava festas de casamento dos primos, sempre. Tanto que o pai, ele tinha um hábito, que eu cultivo isso com meus filhos até hoje, meus irmãos também. Quando nós chegamos em casa, o pai chegava assoviando, né? E aí depois eu vou te contar uma história que é do mundo espiritual, mas, né, cada um acredita ou não. Né? O pai sempre chegou em casa assoviando. Quando ele vinha da mina, nós já sabíamos, lá está vindo o pai. Né? E no dia 24 de outubro de 1983, nós escutamos o assovio, mas o pai não veio. Foi o dia que ele faleceu. O pai saiu para trabalhar na mina, e eu falo isso porque a gente, de fato, né, viveu isso. Né? O pai foi trabalhar na mina e ele teve um acidente na mina, né? O pai morreu soterrado,
né? A galeria onde ele trabalhava, né, ela simplesmente desmoronou, né? Estava ele e o outro mineiro com ele. E aí ali começa a nossa luta, né? E aí eu digo sempre... Tinha que idade nisso, Vaguinho? Eu ia fazer 8 anos. A gente estava bem naquele período ali. A diferença minha para o meu outro irmão mais velho era 15, então era tudo escadinha, de fato. São 5 filhos, na realidade, né? Eu falo 7 porque o pai e a mãe, mas eram 5 filhos. Ele começa a nossa luta, né? A mãe, na realidade, com 37 anos de idade, viúva, com 5 filhos, né? Todos nessa escadinha. A mãe viveu uma vida inteira para os filhos, né? A mãe, eu não me lembro da mãe assim, por exemplo, indo num salão de beleza, né? A minha mãe fazendo uma unha. Não, ela era 100% para os filhos. E aí, também, por conta dos 5 filhos, a mãe teve que trabalhar, né? Até então ela ficava em casa. Aí a mãe começou a trabalhar nas malharias, lá de Siderópolis, na época. E aí o que ela fazia? Ela trabalhava nas malharias e ela deixava os salgadinhos fritos para nós depois levarmos lá no horário do intervalo da malharia para vender para as outras pessoas que trabalhavam com ela. Então a gente já começou a criar o gosto pelo trabalho por ali. Já empreendia cedo. Já empreendia. Então esse gosto, na realidade, pelo trabalho, ele veio que ao natural, porque para nós era diversão aquilo, né? Nós estávamos saindo de casa, levava uma bacia cheia de cavaco, de frituras e tal. E depois, na idade a gente já estava na idade escolar, né? A mãe disse, não, meus filhos vão estudar em colégio particular. E lá em Siderópolis tinha o Dom Orione, que é o colégio particular. A única forma de nós estudarmos no colégio particular era tendo bolsa de estudo. Então ela sai da malharia e vai trabalhar de cozinheira no seminário, para que nós tivéssemos todos nós bolsas de estudo. Aí meus 2 irmãos mais velhos aí foram internos, eles foram seminaristas, né, lá no seminário. Nós saímos da casa que nós morávamos, fomos morar nos fundos do seminário, né? E aí a minha função, eu já tinha lá com seus 10, 11 anos, a minha função era ir com ela 5h30 da manhã para o seminário, cortar os pães, e na época tinham 64 seminaristas. Então eu cortava as fatias de pães, 64, tudo certinho. E aí depois, 8 horas da manhã, eu ia para a escola. Então acordava com a mãe 5h30, e por isso que até hoje eu não consigo acordar depois das 5h30. Tu é das 5h30, né? O reloginho já está aqui. E aí a gente começou então a ter este gosto, né, muito. E os padres na época, eles tinham a roça, né, porque eles plantavam-se para comer. Né? Então a gente dividia o trabalho, estando na roça, estando lá na cozinha com a mãe, e depois de tarde estudando também. E aí, eu já com 14 anos, um dia jogando bolinha de gude perto de casa, o gerente do mercado lá perto de casa disse, olha, quem de vocês aí que quer trabalhar de empacotador? Meio período. Aí eu disse, eu. Assim, mas e a tua mãe? Não, ela vai me deixar. Nem tinha falado com a mãe. E aí eu comecei a trabalhar meio expediente sem a mãe saber, porque a mãe estava no seminário. Aí chegou um dia, a mulher do gerente falou com a minha mãe e disse assim, olha, o Vaguinho é um excelente empacotador. Ela assim, como assim? Sim, lá na Copérnico está trabalhando com a gente. Meu filho está trabalhando com vocês, tá? Ela não sabia. Aí depois, claro, a gente daí aí fui fichado com 15 anos de idade, aí o mercado me fichou. Por isso que eu tenho hoje 50 anos de idade e 35 anos de contribuição. Né? Porque eu comecei a trabalhar com carteira assinada desde os 15 anos, de forma ininterrupta. Que fera. E aí eu sempre tive uma paixão muito grande pela carne. Eu via os açougueiros trabalhando aquilo ali tudo. E com 16 para 17 anos, Alex, eu já tinha a estrutura física que eu tenho hoje. Então eu era um cara forte e tal, aquela coisa. Época, né? Aí eu comecei a ir para o matador com eles, no matador mesmo. E aí eles já me soltaram a marreta, nós sangrávamos o boi, fazia tudo aquilo que hoje nem se faz mais, né? E aí, com 18 anos, eu já estava trabalhando no açougue, aí a minha primeira profissão de carteira assinada foi açougueiro. Né? Então, por isso que a pessoa disse, mas ninguém passa a perna no Vaguinho com carne, é difícil. Em carne, o homem é bom de carne, eu entendo um pouquinho. Aí trabalhei, né, no açougue, né, por 10 anos, né, consecutivos, depois coloquei meu próprio açougue, minha própria mercearia, né, quebrei, né, 2 vezes. Como bom empreendedor. E aí, mas acho que o sucesso está aí, né? O sucesso do empreendedor está em quebrar, mas também não desistir, né? Se reinventar. Se quebrou, qual foi o aprendizado que você teve? Exatamente. E aí, né, entra na minha vida um senhor chamado Clésio Salvaro. Né, uma máquina, né, na política. Eu sempre tive envolvimento muito grande com a Igreja Católica, Alex Mariano. Sempre fui de pastoral da juventude, né? A gente sempre esteve ligado em grupo de jovens, enfim.
palestras, encontros, aquela coisa toda. E aí, numa das missas que nós estávamos fazendo lá sobre a Paixão de Cristo, eu era o comentarista da missa, e eu fazia encenação de teatro e tudo mais também, com o pessoal da PJ, e o Clésio pediu para o seu Carmino, que era o assessor dele, falar comigo para ver se tinha a possibilidade de eu trabalhar com ele lá em Florianópolis. Cara, e foi assim, tudo muito rápido, né? Da conversa até eu estar trabalhando em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, não deu acho que 2 meses. Foi tudo muito rápido, assim. E aí, claro, começa a minha trajetória na política, de fato, né, com o Clésio. Então, na Assembleia Legislativa, né, um dos meus primeiros trabalhos, né, eu estava terminando, na época, eu era formado em administração, tinha que fazer o curso de Direito, então eu tinha iniciado aqui na Unisul, Pedras Brancas, aqui em Içara, e aí eu comecei a fazer as cadeiras na Unisul da Pedras Brancas, lá em Florianópolis também, lá em Palhoça. Então, eu dividi as minhas funções de fazer atendimento na área da saúde, né, com o Clésio, e também a faculdade. Então, foi praticamente assim, o meu período lá na Assembleia Legislativa foi de muito conhecimento, por conta do curso, mas também por conta da vivência, né, do dia a dia. Aí, em 2008, né, o Clésio Salvaro, né, havia já disputado a eleição aqui em 2004, né, e foi aquela eleição que nós não ganhamos, mas aprendemos muito. Em 2008, a gente volta, então, né, para cá, disputa aquela eleição, né, vencemos a eleição, e aí em 2009 começa a minha identidade com a cidade de Criciúma, né, na gestão pública, de fato. Eu assumo primeiro como chefe de gabinete do Clésio, né, então toda a estrutura política, de lideranças, tudo isso eu já comecei, né, a viver, né, naquele período muito intensamente. Depois veio, né, e foram assim 4 anos de muito trabalho, de muita entrega. Em 2008, quando nós ganhamos a eleição, até a posse, eu fiz, junto com o professor Celito, né, uma imersão de conhecimento lá em Minas Gerais. Na época, o vice-governador era Anastasia, que hoje é um dos grandes juristas, né, do nosso país, sobre o choque de gestão, né, sobre o fazer mais com menos de forma muito mais rápida. Perfeito. E aí esse choque de gestão foi o que nos trouxe assim, um sentido de governança e que nós quebramos muitas rupturas aqui na cidade de Criciúma. Nós passamos a fazer um governo muito enxuto, com poucas pessoas, mas com muitos resultados. Então, primeiros 4 anos assim foi de ajeitar a casa, deixar a coisa de fato redondinha. Tudo em ordem, né? Tudo em ordem. Depois vieram os próximos 4 anos do Márcio Burgo, né? E eu fiquei no governo, né, do Márcio Burgo. Eu trabalhei, nessa época, eu fiz 2 especializações, né, em gestão de projetos, um MBA na Unesc e também uma pós-graduação em gerência de cidades, né, nesse mesmo período. E aí, quando o Clésio volta, né, ali em 2017, foi o período que daí eu fiquei 1 ano fora da Prefeitura de Criciúma, né? Eu fui convidado para ser secretário da Fazenda lá em Treviso, né? E foi uma experiência muito importante. Eu posso dizer que sou o único secretário da Fazenda da nossa região que trabalhou no menor município e no maior. Porque eu fui secretário da Fazenda em Treviso e também em Criciúma. Um orçamento em Criciúma de R$1,5 bilhão de reais, para um orçamento em Treviso, né, de R$400 mil. A diferença. Então, e é absurda, importante, né, a gente ter essas reflexões todas, porque aí é que está, existem diferenças, existem, mas não são tantas. A questão é que numa cidade pequena é tudo muito mais próximo, né? Você tem um contato com as pessoas muito mais rápido. Então, essa talvez seja a única diferença. E aí, mas de lá para cá, Alex, sempre trabalhando muito nos bastidores. Em 2018, né, o Clésio me chamou de novo e me deu um desafio, né, que era a gente conseguir o financiamento externo com o Fomplata, que não havia, ele não conseguia viabilizar naquele período ali de 2017. Nossa Capag, na realidade, ela havia diminuído a nossa capacidade de pagamento. Nós estávamos com a letra C, que é o rating, na realidade, que mede, né, a possibilidade de acessar recursos. E aí, esse desafio posto, né, então vamos lá. Em 2018, então, eu volto para a Prefeitura de Criciúma, assumo todo esse processo da UEP, que é a nossa unidade de gestão de projetos, crio toda uma estrutura, né, para a gente buscar e acessar esse recurso. Em menos de 1 ano, né, com o auxílio do professor Celito, que eu reencontrei novamente, né, depois de tanto tempo, né, a gente conseguiu fazer com que nós tivéssemos a nossa capacidade restabelecida. E aí, no dia 21 de fevereiro de 2019, para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida como gestor, porque foi o dia que nós conseguimos recuperar a letra A na nossa Capag. Daqui. E isso é um case de sucesso, né, quando se fala em governança pública até hoje. É difícil conseguir, né? Sim, portanto que eu estarei agora no dia 27 em Brasília, às 2 horas da tarde, né, falando lá para mais, né, de 400 municípios sobre o case de sucesso da recuperação do nosso Capag, da nossa gestão fiscal. E aí isso tudo, né, foi também nos trazendo uma casca muito forte de conhecimento de governo, né, de governança. A gente começou a fazer e ranquear em muitos índices que até então nós não tínhamos acesso.
Hoje, com aquele Fomplata que fizemos e o segundo que veio depois, aliás, o único município no país que conseguiu acessar o segundo financiamento sem ter terminado o primeiro. Não há outro município no país que consegue fazer isso. A gente conseguiu. Então, nós temos hoje de obras, né, acontecendo de forma simultânea na cidade de Criciúma, mais de 300 milhões de reais. Uau. Obras de viaduto, né, obras de passarela, obras de ligação, né, de pavimentações, obras estruturantes, né, que foram viabilizadas por todos esses financiamentos. Mas aí que sempre fazem bem para a cidade, né? E que fazem bem para a cidade, transformam a vida das pessoas, né, Alex? Só que isso tudo de forma muito interna, né? Nunca passou pela minha cabeça disputar uma eleição. Tu não imaginava, Vaguinho? Não. Tu acha, por exemplo, olhando, a gente vendo hoje muitas pessoas assim, o Vaguinho caiu de paraquedas como prefeito de Criciúma. Algumas pessoas, né? Mas eu tenho uma frase que eu falo, que eu gosto muito dela, que é o cara que vê o palco, ele não vê o bastidor. Ele vê o prefeito da cidade hoje, prefeito da cidade, a cidade crescendo. Tu tem uma maneira diferente de gerir, que a gente sempre fala, né? Tu te coloca sempre no lado do cidadão, como cidadão. Não te coloca como eu sou o dono da verdade, eu sou o dono, tu não te coloca. O teu posicionamento é esse. Tu acha que esse bastidor que tu teve que passar, desde quando tu veio lá da roça, a vivência que tu teve do lado de um cara que para mim eu considero e respeito muito, que é o Clésio, é um baita gestor, grande gestor. Tu acha que esse bastidor ele foi fundamental para ti, para tu estar vivendo hoje a posição de prefeito da cidade e com a maturidade, com o entendimento que tu tem de cidade e de política pública, que é o que tu faz? Eu brinco com as pessoas, eu tô nos 12 meses do bambu chinês. O que é o bambu chinês? Bambu chinês, em 12 meses, ele cresce até 17 metros, mas ele leva 10 anos para fazer suas raízes. Então, o máximo em 10 anos que ele vai crescer é um brotinho desse tamanho, mas depois disso ele cresce. Então, eu tenho certeza, assim, primeiro, Alex, que a minha eleição, ela não foi dos homens. E digo para você isso, a minha eleição não foi dos homens. Eu não era o candidato. A minha eleição não era dos homens. A minha primeira pesquisa, quando nós olhamos, eu tinha 2,5%. Eu cheguei em casa assim, eu e a Gisele nos abraçamos e choramos. O que nós vamos fazer das nossas vidas? Gisele, onde é que tu te meteu? Não, primeiro que ela resistiu muito também, né, no começo. Ela foi parceira nisso, Vaguinho? Cara, a Gisele, assim, só nós sabemos o que passamos nesse período todo, assim, Maranhão. São muitas lutas internas, né? Muita coisa fechada, assim, só a gente, nosso núcleo, assim. E quando vieram, principalmente nas eleições, assim, muita coisa do mal, coisa maligna mesmo, assim. Eu digo para as pessoas assim, experimentem ajoelhar-se com a esposa, com a família, na ponta da cama de noite e rezar para Deus. Experimentem. Vocês vão ver a força que isso tem, sabe? E a gente, assim, desde o início, né, ela, no começo, claro, resistiu um pouquinho, porque a gente sabia que viria muita coisa. Não sabíamos do que vinha, né, mas iria vir muita coisa. E essa exposição machucou muito. A exposição, né, você não está acostumado, a gente tem filhos pequenos, as crianças vão para a escola, né, podem escutar coisas, né, também ali. Então, a gente sempre foi muito blindado com isso tudo, né? Mas ela, assim, cara, depois que a gente... Não, vamos para a rua. Foi no dia 26 de abril, né, que eu disse o sim. A nossa convenção foi ali em julho. Quando veio a primeira pesquisa, que a gente já estava ali com 26%, cara, eu só orei para Deus e disse, Senhor, então tá certo. Eu aceito, né? E de lá para cá é uma guerreira, né? Faz as agendas comigo, os finais de semana, as crianças também, meu Deus do céu, cara. Estão todos juntos, né? Colado. O Francisco, eu não tenho dúvida, assim, que ele vai ser o que ele quiser na vida, né? Mas eu desço do carro com ele assim, ele já tá com a mãozinha aqui assim, ele já vai cumprimentando todo mundo. Tá no caminho. Ele é uma figura, cara. Assim. Tá no caminho. É que a educação se dá pelo exemplo, né? Então, ele vai nesse mesmo caminho, enfim, assim. Então, assim, tem sido uma parceira, ela hoje preside, né, a presidente de honra da FASC, né? Eu agora estava vindo para cá, estava vendo o Instagram dela, tá lá com as idosas no passeio de trem que está tendo aí, tá com todo mundo abraçando e tal. E tem que ser assim, né, Alex? Se a esposa, se a família não compra também a ideia, não tem como dar certo. Né? É que vão ter momentos que tu vai ter que ter renúncias familiares, né? Nos finais como a gente estava falando ali nos bastidores agora sobre essa questão, né? Exato. A vida, a agenda de um prefeito, às vezes as pessoas não têm entendimento. Nossa. É uma vida muito corrida, né? É uma vida... dorme pouco, trabalha muito, passa a maior parte do dia na prefeitura, em demandas. Então, assim, é uma vida que emocionalmente ela exige muito.
da pessoa, né? Mas eu queria tocar nesse ponto da eleição. Eu acompanhei de perto a eleição. Eu adoro política, eu não entendo nada, não entendo nada, mas adoro política. Então, assim, acompanhei e a gente não vai ser hipócrita aqui de dizer, né, que era uma eleição perdida. Nós entendemos e eu caminho com algumas pessoas que são experts. Aham. E eu vou você falar sem problema nenhum aqui. Magali Stopassoli e Adelor Lessa, 2 especialistas em política, né? E eles falaram, é uma eleição perdida. Essa eleição tá ganha pelo atual era o Guide, né? Isso. E eu queria saber como, naquele momento que vocês pegaram ali, era o Arleudo, se eu não estou enganado, né? Era. Como é que vocês entenderam aquilo, principalmente você como gestor, né? O Clésio obviamente estava junto Sim, nisso. sim. E vocês olharam assim, cara, é possível. É possível a gente reverter isso. Em qual momento vocês se reuniram e falaram assim, ó, é por aqui, esse é o caminho, essa é a nossa estratégia, a gente consegue? Em que momento isso aconteceu? Então, a decisão, na realidade, da troca não foi minha. Eu recebi um telefonema de manhã, era umas 9h30. Eu estava, na realidade, numa pretensa candidatura a vereador, né? Eu estava me preparando para disputar uma eleição para vereador. E como eu gosto de fazer muito organizado as coisas, quando me foi pedido uma reunião, ainda na época pelo Arleu, que era o pré-candidato, com a minha equipe, sabe? Aí nós fizemos uma reunião e eu passei para eles assim a nossa organização, a minha pré-candidatura a vereador, nós tínhamos o cara do marketing, eu tinha o cara do financeiro, eu tinha o cara do digital, eu tinha tudo organizado, né? Organizado. Eu tinha núcleos já em cada bairro da cidade de Criciúma. Então, nessa reunião, eu levei 200 pessoas. Uau. Né? E aí eles se deram conta e puxa, está mais organizado que a nossa eleição para prefeito. Acho que eles pensaram isso, estou aqui deduzindo, né? E quando veio por pesquisas, eu gosto muito também disso, eu acredito. Tu é um cara muito que tu é na apegado ciência. aos números? Muito. Eu gosto muito disso, né? Até pela formação, enfim. Mas acho que eles se deram conta da pesquisa e aí os meninos da APSE, tanto o Lucas como o Felipe, foram Cracaço Lucas da excepcionais APSE. disso. Porque não adianta você fazer uma pesquisa, você tem que saber a leitura dessa pesquisa, o que ela está indicando, né? E todas as pesquisas apontavam que, de fato, né? E assim, o Arleu, meu irmão, o Arleu. Grande cara querido, também, o grande cara, querido, grande amigo. Assim, não tem nem o que falar do Negão, porque ele é um cara excepcional. E o gesto que ele praticou também de renúncia foi muito grandioso. Uma grandeza muito grande. Elevar sempre isso, né? Mas é o ciclo, né? Talvez naquele momento, né, não seria o nome. E aí passou-se então a desenhar-se um perfil, né? Qual perfil que seria? E eu acho que depois daquela reunião que a gente fez e tudo, eles chegaram no meu nome e quando eu fui receber a ligação, eu só disse o sim. Eu nem titubeei. Nem pensou, não nem titubeei, tutubiou, tô dentro. Estavam o Clésio e o Júlio, que estavam na mesa. O Arleu chegou depois também, que ele tinha saído. Mas foi rápido o negócio. No mesmo dia, às 5 horas da tarde, eu fiz um pacto de silêncio com eles, não podia falar. Eu poderia falar só com a minha esposa, né? E aí eu dividi com a Gisele. Mas às 5 horas da tarde, feito o anúncio, nós saímos dali já para o primeiro evento lá no bairro Boa Vista, que tinha lá uma festa de igreja. E depois dali eu comecei daí a montar a nossa estatística de campanha. Quando que eu acho que eu disse assim, ó, a gente tem chance? Quando a gente começou a fazer os tracking, que eram aquelas pesquisas que apontavam assim, qual o desejo de votar e não, a primeira pesquisa deu 2,5%. Só que tinha um númerozinho ali que foi para mim importantíssimo. 78% da população de Criciúma não me conhecia. Verdade. Então eu passei para pensar, então peraí, o que eu preciso é me tornar conhecido. Né? E aí a gente começou com a campanha Quem é o Vaguinho, né? Que foi uma sacada muito legal. Agora eu vou confessar, coisa que eu nunca tinha dito para ninguém antes, né? Mas quando o pessoal falava assim, o porquê tantos debates, foi uma imposição nossa, porque nós sabíamos que quanto mais debate eu participasse, melhor também a nossa performance ia ser, porque falar de algo que tu domina é mais tranquilo. Com certeza. Eu não vou debater futebol com o Alex Maranhão, tu vai me engolir, porque tu viveu aquilo. Né? Então, com respeito a todos aqueles que disputaram a eleição comigo, mas falar da governança de Criciúma com propriedade, com números, né? Com tantos dados como a gente tinha na cabeça. Tantos que eu ia para os debates, Alex, eu não ia com script. Eu vi até alguns candidatos que chegavam, né, com folhas e tal. Para mim, aquilo estava tudo na minha cabeça. A sensação que passava, tu estava muito pronto. Tu estava muito ali. Tu estava muito pronto para todo o tema que te interpelavam, todo o questionamento que te faziam. Tu respondia com muita naturalidade, como se tu dominasse aquele assunto. Olha, eu faço parte disso aqui, não é de agora. Já tem 4, 8, 10 anos que eu estou dentro desse processo aqui. A sensação era essa. E isso, na verdade, precisava o quê? Passar para as pessoas também.
sabe? Porque a eleição, esse período da eleição, ele é muito passional. A eleição não existe absolutamente nada de racional, não existe razão numa eleição. Tem muita emoção, Primeiro, né? tem a empatia, né? Você precisa também conquistar isso, né? De uma forma leve, descontraída. Então a gente fez, além do quem é o Vaguinho, a gente foi para as praças. E isso foi uma ideia nossa, assim, ó, de pegar 2 cadeirinhas de praia, uma eu sento e a outra eu quero ouvir quem está lá na praça, o que ele tem para dizer. Que legal. Sabe, assim, ó, reconhecer as fragilidades de um governo que tinha o êxito, que tinha aprovação, que tinha naturalmente, mas também que tinha desgaste, é natural isso. Né? O nosso grupo político, na realidade, né, com o prefeito Clédio Salvaro, nós fizemos a gestão da cidade de Criciúma desde 2009. É natural também que este período todo, algum desgaste foi acumulado. Vai ter, e é normal. É normal isso, né? Sim. Então, o que o PSDB, por exemplo, lá em São Paulo, fez com maestria, quando, né, era o Geraldo Alckmin, depois era o Serra, depois Geraldo Alckmin, depois o Serra. Chegou um momento que o pessoal não era mais com o partido e com o projeto, era com a pessoa. Então precisava trocar e trazer um gás novo. Aí veio o João Dória. Né? Então o João deu esse plus do gato também, assim como está hoje lá o Tarcísio. Então tem toda essa pegada de trazer algo novo também. Né? Um fato novo, né? É um fato novo. Mantém-se os mesmos valores, mantém-se os princípios, os valores, tudo certo. Né? Tudo aquilo que nós preparamos, né, nos nossos governos anteriores, mas agora com essa pegada leve de inovação, de tecnologia, de bom humor naquilo que a gente e que faz foi muito bem aceita, né? Foi muito bem, ficou, tem sido né, muito bem aceita. E eu tenho falado assim, ó, nós estamos em 8 meses de governo, nós entregamos já 131 ruas pavimentadas, Alex. Nós já inauguramos 2 unidades de saúde, vamos entregar agora o 3º centro comunitário, vamos agora em novembro fazer o anúncio daquele que será uma das maiores obras do nosso governo, que é o Centro para Atendimento Multiprofissional para Crianças com Transtornos Globais. Então tudo isso está vindo porque é um governo de continuidade. Né? Volto a dizer, com todo respeito a todos aqueles que disputaram a eleição conosco também, mas seriam talvez 8 meses que seriam secretários novos. Perfeito. Né? Até você estar... uma metodologia nova, diferente, novas ideias, novos projetos, até tu conseguir alinhar, colocar isso tudo na mesma balança. Engessaria algumas coisas. Engessaria né? alguma coisa. Não, e só pegando esse gancho, é uma coisa que eu vou falar contigo agora, queria que tu trouxesse pra gente. Nós vimos recentemente, tu te vestiu de... Passou, né? Uma experiência, né? Te vestiu de morador de rua e foi ali vivenciar o que de fato aquele morador de rua vive. Qual a experiência? Qual foi o aprendizado que tu teve vivendo na pele ali, aquela sensação de... Foi um dia. Foi um dia, né? Foram 21 horas. 21 horas. Eu não fiquei as 24 horas, porque na realidade eu fui abordado pelo nosso serviço de abordagem social e eles não sabiam que era eu, e aí, aí acordado fui, eu estava dormindo mesmo, e acordado fui, eu estava dormindo na Marquise da Igreja Santa Bárbara. Né? E aí eu fui acordado pelo Bill, né, que é um dos nossos agentes ali da abordagem, e aí ele iria me levar para a casa de passagem. Né? E aí se eu entrasse lá, eu teria que naturalmente revelar minha identidade. E aí aí me identifiquei para ele também, ele chorou a hora que ele me viu. Imagina. Assim e tal. Mas assim, ó, eu que quis participar fazer essa experiência, eu disse para poucas pessoas assim, ó, eu quero viver isso, por quê? Porque em torno desse assunto, Alex, assim, ó, tem muitos tabus, né? Principalmente naquela questão da internação involuntária. Né? Alguns profissionais da assistência social defendem que não é o melhor caminho, né? Porque daí vai cercear o direito da pessoa de fazer escolher, a própria quero ir, escolha. não quero ir. Mas alguns defendem que não. E quando eu fui, de fato, para a rua, e eu fiquei algo em torno ali de 3 horas e pouca, bem ali naquela pracinha do Pinheirinho, né, no sentido ali dos trilhos, onde de fato ali há um alto grau de drogadição ali, sabe? O que eu vi ali, Alex, assim, eu não tenho dúvida mais nenhuma. Assim, ó, aquilo não é coisa de Deus, aquilo é coisa do maligno. A forma como o ser humano se transforma depois que ele sai, né, lá da drogadição, naquele momento ali, Alex, se ele tiver ameaçado com qualquer coisa, ele é capaz de pegar qualquer elemento cortante ali e tirar a própria vida e tirar a vida de alguém. Então não há como a gente entender que a pessoa vai sair da rua se ela não desintoxicar-se, voluntariamente ou involuntariamente. Porque eles não têm mais discernimento da própria vida, de gerir aquilo que é a própria vida. Então, essa para mim foi assim a primeira decisão depois de tudo que eu passei. Mas alguns aspectos também que ficaram para mim muito evidenciados ou até confirmados. Primeiro, o nosso serviço de acolhimento, ele funciona muito bem.
né? Nós temos hoje um dos sucesso, melhores né? serviços, tanto que eu passei por isso, fui acordado e abordado de forma educada, né? Levado seria, Foi muito né? legal, e tal. cara. Nós oferecemos todo o serviço de acolhimento e a internação, né? Em janeiro, quando nós assumimos, né, nós tínhamos algo em torno de 37 vagas em clínicas. Hoje nós temos 150 vagas, Alex, e todas elas estão preenchidas. Nós estamos resgatando almas, nós estamos ressignificando pessoas. É sobre isso, né? Sobre isso. No mês agora de julho que passou, foram 10 pessoas que voltaram da clínica para as suas famílias e estão trabalhando. Sabe, mas estão sendo acompanhados pelos psicólogos, pelos assistentes sociais, porque não é também só tu pegar e colocar na clínica. Quando esse pessoal vai para a clínica, começa o que a gente chama de restabelecimento de vínculo familiar. O processo, né? O processo, porque as famílias, na realidade, já não, em algum tempo, eles já perderam esse vínculo, sabe? Eles também não têm mais essa coisa. Já lutaram tanto, já brigaram tanto que já estão desgastados, né? Desistiram. O próprio, a pessoa que está ali já desistiu de si próprio. Então, o que a gente está dando assim, ó, depois que sai da clínica? O treinamento profissional, né, eles passam a ser acompanhados, né, e desses 10, 9 estão neste processo. Um acabou voltando para a rua, a gente precisa dizer isso. Um acabou voltando, mas nós não vamos desistir essa batalha dele. Nós não vamos desistir dele. Ele não está mais por aqui, né? A gente vai reservar o nome. Vocês conseguem ter esse controle? A gente está conseguindo, ele não está mais por aqui. Mas é uma luta assim, ó, diária. A gente precisa fazer isso. Porque se tu disser assim, ó, não, mas não adianta, porque adianta. Enxugar gelo, precisa, porque se tu não enxugar gelo, tu vai bater com iceberg ali na frente. E ali na rua, eu encontrei pintor naval, eu encontrei ali bioquímico, biofarmacêutico, metalúrgico, confeiteira. Então, assim, ó, são negócio pessoas... impensável, né? Gente que tem formação acadêmica, gente que tem capacidade, poderia estar no mercado de trabalho, poderia estar, né? Esse bioquímico, que é farmacêutico também, o irmão dele era viciado e era dependente, melhor dizendo, e ele acabou tentando encontrar fórmulas para desintoxicar o irmão. Mas ele inalou tanto isso que ele acabou sendo dependente daquela forma que ele ia fazer para o irmão dele. Sabe? Hoje está ele e o irmão, né, como dependente e morando nas ruas. Então, essa é uma questão. A segunda, a generosidade da nossa gente. Sabe, eu saí muito cedo, quando eu fui para a rua, era 6 horas, eu já estava, né, caminhando nas ruas aqui. Um menino, né, saiu de uma padaria, me trouxe uma xícara de café. Depois um outro cidadão na frente me trouxe um pedaço de pão e depois fui saber que aquele pão era o lanche dele, que ele teria. Então ele deu para mim o lanche dele. Aí eu fui aqui para a sinaleira, aqui na travessa com a igreja Assembleia de Deus, a igreja do Relógio. Em 15 minutos eu arrecadei R$ 5,75. Você vê, né? Isso, Alex, é o preço de uma pedra de crack. Então, que assim, acaba aumentando, né? Então, por isso que eu digo para as pessoas assim, aqueles que estão na rua, talvez não, de certeza, não são as drogas 100% do motivo deles estarem na rua, e não é mesmo. Mas é 100% o motivo, a droga, para eles não saírem da rua. Ela mantém eles ali refém. Né? Mantém. Como se fosse uma prisão, né? Eles estão ali por conta do álcool, da droga, eles estão ali. E o que eu escutei, né, quando eu fiquei com eles ali, é que eles, de fato, assim, ó, pedem, poxa, tem que dar o fim nesses traficantes, porque eles estão acabando com as nossas vidas. Exatamente. Eles viraram refém de fato. Então, primeira ação, internação involuntária, ela já está, passamos o projeto de lei na Câmara, mas um trabalho agora mas muito forte mesmo de combate ao tráfico. Não, muito legal. Essa causa que tu trouxe é uma causa maravilhosa, eu achei ela muito interessante e ela repercutiu muito aqui na cidade, repercutiu na cidade não, repercutiu a nível Brasil. Eu me lembro que saiu uma matéria no Estadão de São Paulo, o prefeito de Criciúma se veste de mendigo, de morador de rua e vai viver a realidade. Foi fantástico assim. Eu acho que esse pensamento, essa visão que tu traz do gestor dele se colocar no lugar da população, não só do morador de rua, mas ele se colocar no lugar do próximo, eu acho que essa é a grande mensagem, esse é o grande legado. Quando eu me coloco no lugar do próximo, eu mostro sensibilidade, eu mostro vulnerabilidade, eu mostro humildade, né? Sensibilidade de estar no lugar do outro. E aí, quando você se coloca no lugar do outro, você sabe a verdadeira dor. Acho que é uma causa muito, muito justa, muito válida, né? E que, sem dúvida, a cidade, eu acho que vai abraçar isso aí ainda vai muito longe. Pessoal, tem um recado especial para vocês. Vem aí a segunda edição do Encontro de Gigantes, o nosso evento de empreendedorismo, alta performance e negócios. A data foi alterada, vai ser em novembro na ASIC. Receberemos Jorginho, tetracampeão do mundo, Ricardo Faria, rei do ovo, que é cria aqui de Criciúma, e o Luciano Hang, o dono e fundador da Avan. Grandes nomes.
Sexta-feira agora o link vai estar aberto para você fazer a sua inscrição. Esteja conosco, você do Gigantes Cast, você do YouTube do Gigantes Cast, você do Instagram Alex Maranhão, esteja conosco. O prefeito Vaguinho vai estar com a gente também lá, apoiador do Encontro de Gigantes. É aqui da nossa cidade, vocês vão poder aprender e se desenvolver com todas essas feras lá na SIC no dia 25 de novembro. Prefeito, vou quebrar o protocolo porque mandaram para você diretamente de Araranguá essas balas da Super Nutri, que é a nossa patrocinadora. Essas são balas sem açúcar. Tá joia. Eu que gosto de um docinho, né? Essa aqui é de cereja. Essa é de cereja. Então, tá dada a bala, tá entregue. Pessoal, a Super Nutri é a nossa parceira. É uma empresa que faz os produtos, né, voltado para essa linha de nutrição, para essa linha saudável. Então, um abraço para o Thiago e para todo o pessoal da Super Nutri. Tá entregue aqui nas mãos para essa fera, prefeito Vaguinho. Vaguinho, na tua visão de líder, na tua visão de gestor, o posto que tu carrega hoje, qual é o real e o verdadeiro propósito do líder e do gestor do prefeito de Criciúma hoje em todo esse contexto que a gente vem falando? Transformar a vida de pessoas, né? Desde o pequeno gesto, né, em entregar, por exemplo, né, o Libre para 70 crianças, que é um dispositivo que troca as agulhas e, por vezes, algumas crianças fazem até 8 furinhos no dedo para medir a glicose da sua diabetes. Hoje, com o Libre, o relato de pais que nos dizem: prefeito, pela primeira vez em 7 anos a gente está conseguindo dormir, eles conseguem acompanhar agora por celular, até você anunciar uma obra, né, de 39 milhões de reais, que é um elevado, né, em 4 vias, que vai sair da Imigrante Polonesa, vai ligar Miguel Patrício de Souza, vai fazer uma ligação lá direto para a Via Rápida. Então, assim, colocar as pessoas em primeiro lugar e transformar as pessoas com as suas ações e pelos seus exemplos. Não tem coisa melhor. A gente começou, Alex, uma ação. Todas as segundas-feiras, nós iniciamos os trabalhos na prefeitura com a palavra de Deus, por interlocução de um pastor e de um padre. E você não imagina o que isso tem transformado o dia a dia. Porque quem acessa o serviço público, né, por vezes acessa por uma debilitação, por uma fragilidade. Ninguém vai numa unidade de saúde gozando saúde. Quem vai lá é porque está frágil, precisa de um atendimento. E por vezes esse atendimento, sabe, são feridas da alma. Então, quando você recebe a pessoa com um sorriso, 50% daquela dor já está aliviada, sabe? Então é o que eu sempre digo para eles, assim, colocar-se no lugar do outro não como uma narrativa, sabe? Tem que sentir o que o outro sente. Verdadeiramente, né? É isso, de onde eu vim, eu aprendi isso, sabe? Com a simplicidade de não julgar as pessoas ou não pré-julgar as pessoas. Cada um que está ali, falando dessas pessoas em situação de rua, cada um que está ali não nasceu na rua. Sim. Cada um que está ali carrega consigo uma história e tem marcas nessas histórias. Então, eu não tenho medo de problemas, eu tenho medo de não conhecer os problemas. Por isso que eu digo para o meu pessoal, conheçam a fundo. E antes de fazer qualquer julgamento, procurem pelo menos assim, colocar-se no lugar do outro. Nós temos hoje... Empatia, né? É empatia, né? A gente tem hoje assim, todos os dias, quando nós acordamos na cidade de Criciúma, sob a responsabilidade do prefeito e da sua equipe, tem 22 mil crianças que estão na rede municipal e elas são responsabilidade do prefeito da nossa equipe. Nós temos mais 6 mil crianças que estão nas creches, na educação infantil, elas são responsabilidades do prefeito. Nós temos mais 5 mil idosos que estão sendo acolhidos pelos nossos serviços de convivência, também são responsabilidades do prefeito. Clube de mães, nós temos mais de 120 mil pessoas por mês que acessam às nossas unidades de saúde ou às nossas UPAs, que são também responsabilidades do prefeito. Então, a cidade acorda todos os dias com todas essas ferramentas trabalhando. E, é claro, o prefeito vai contentar e alegrar todo mundo? Não vai, isso é fato. E eu estou muito acostumado com isso eu também. Eu vou até te perguntar, isso é uma das coisas que, quando a gente abriu, né, nós vamos receber o prefeito de Criciúma, uma pergunta que chegou para a gente foi essa: como é que tu faz para tu lidar mentalmente? Tu é um cara que tem a tua fé, tem a tua religião muito aguçada, a gente te acompanha ali. Como é que tu trabalha esse lado mental e esse lado da espiritualidade para te ajudar a diminuir essa pressão que é ser prefeito, representar 250 mil pessoas de uma região? Como é que isso te ajuda nesse processo de tomada de decisão? Porque são muitas responsabilidades, tu vai agradar alguém uma hora, outra hora tu não vai agradar, tem as críticas, como você falou ali, quando lançou o teu nome, porque o Vaguinho poderia ser outra pessoa mentalmente, como é que a espiritualidade te ajuda nisso?
Bom, primeiro que assim, essa questão da espiritualidade, eu tenho muito equilíbrio com isso. Eu consigo, Alex, assim, ó, do portão da minha casa para dentro, esquecer os problemas que estão lá. Eu consigo fazer isso. E eu tenho um combinado com a minha esposa, que é quando nós estamos em família, a gente evita, não que não vai falar, mas a gente evita falar Ser humano, né? de problemas relacionados à prefeitura e ela lá com a FASC. Porque são dois lados, né? Ela na FASC e tu na prefeitura de Criciúma. E tem problemas de todos os lados. Acabou o casamento. Aí a gente não vai conseguir nem, né, ter a questão familiar. A gente consegue fazer isso. Mas assim, volto a dizer, isso que eu falei no início, assim, ó, de estar junto em oração é muito importante. A gente consegue manter isso também e é muito forte esse negócio presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E o bom humor, assim, eu preciso sempre manter isso. Porque, primeiro, é a minha essência, né? É difícil me abalar, assim, né? De, poxa, o prefeito ficou... O prefeito vai sair da bênção. Cara, às vezes sai. Às vezes sai. Tem secretário que, às vezes, quando eu tô meio... nem conheci o prefeito, escolhe, mas para tirar do sério tem que ser uma coisa muito mais, sabe, forte assim. Mas a gente tem mantido esse equilíbrio espiritual, mas também mantendo sempre uma linha. O que eu sempre carrego comigo assim, ó, é o discernimento da gestão. Quando alguém vem lá fazer algum pedido, alguma situação, eu acho que tem 3 coisas que a gente precisa carregar sempre e que elas foram invertidas ao longo do tempo. O primeiro, aquele prefeito lá de 40, talvez até 30 anos atrás, ele colocava como prioridade daquilo que iria executar, primeiro a sua vontade política. Depois ele ia olhar, né, se tinha dinheiro para isso. E depois a questão da legalidade. Hoje isso se inverteu. É necessário ter a vontade política, é muito necessário. Sim. Mas primeiro, você tem que ver se aquilo está à luz do direito. Segundo, se você tem orçamento para executar aquilo, para daí sim a vontade política do prefeito estar embasada na vontade política também de quem vai receber a ação. Sabe, eu cito esse exemplo agora do Libre, porque quando o secretário de saúde me trouxe que tinha 70 crianças na rede municipal de 0 a 14 anos que faziam 8 furinhos nos dedos por dia e que a política pública do SUS não financia isso, eu disse assim, a vontade política eu quero fazer. Senhor prefeito, será o sonho das famílias. Então, ali estava caracterizado o primeiro desejo. Sim. Segundo, é possível? É possível. Legalmente, não há problema nenhum. E dinheiro? Não temos. Passei a mão no telefone, deputado Júlio, preciso de uma emenda parlamentar, conta comigo. Então, quando as 3 coisas casaram, aí funcionou. A mágica acontece, aí né? Vira uma política pública. Perfeito. Aí você consegue dar perenidade para isso. Então, por isso que eu sempre falo assim, a gente precisa saber que a gestão pública também mudou. Você tem princípios hoje da administração pública que você não tinha lá tempo atrás. Verdade. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tudo isso tem que andar junto. E cada vez que eu estou diante de um pedido, Alex, isso eu carrego muito comigo. É fácil dizer o sim, né? Sim. Até porque você tem a caneta na mão hoje. Mas que prefeito serei eu se disser sim naquilo que eu não posso fazer? Né? Então, por vezes, o não tem que ser dito também. E essa questão do não é muito bacana que a gente consegue aplicar ela não só na política como o prefeito, mas tem muitos empresários, muitos caras que são sucessores que eles falam mesmo, ó, sucesso é dizer não. Sucesso é você aprender a dizer não para boas oportunidades, para boas coisas, para você poder dizer sim para as ótimas. Para as excelentes, para as extraordinárias. Perfeito. Se tu for dizendo sim para tudo, quando chegar as oportunidades extraordinárias ou as melhores propostas para o governo, para a cidade, não pode mais dizer o sim. Tu não pode mais dizer o sim. Hoje, por exemplo, de manhã, a gente fez algo que é inovador também. Né? Nós temos hoje muitas políticas públicas de parcerias com a iniciativa privada. E uma delas, né, são as leis de incentivos culturais, sim, esportes, enfim, a lei de incentivo, a lei Rouanet, né, o próprio PIC agora do Estado, né, o PI, que é o Programa também de Incentivo ao Esporte. Isso tudo se faz de que forma, né? Primeiro, as organizações precisam apresentarem bons projetos, enfim, e a gente começou a trabalhar muito com isso, até porque a minha área de captação também, claro, a gente formou grupos de capacitação em todas as nossas áreas e estamos trazendo parceiros. Então, hoje de manhã eu tirei o dia para visitar empresários, visitei 4 grandes empresários da nossa região e disse a eles o seguinte, cara, vamos fazer uma parceria? Isso é bom. Assim, o poder público, o orçamento, ele não é infinito, ele é escasso, né? Eu tenho que reservar o dinheiro para a saúde, tenho que reservar o dinheiro para a educação, mas para esse projeto cultural, para colocar a tua marca aqui, da tua empresa, vamos fazer essa parceria? E nos 4 que a gente foi, os 4 disseram sim. E é isso, e a gente precisa estar alinhado agora. A gestão pública moderna, Alex, ela está primando para cada vez mais. Nós trazemos boas práticas de gestão da iniciativa privada, mas também trazer a iniciativa privada para fazer algo e a atribuição que a dela é dado expertise, para nós não. Por exemplo,
O município tem vocação para gerir um teatro? Não tem. Não. Por isso que fizemos a parceria público-privada. Para gerir um centro de eventos? Não tem. Terminal rodoviário? Também não. Então, são cemitério? Não tem como. Sabe? Então, são todas as ações agora que a gente começou esse processo, né, já de transformar isso em parcerias público-privadas. E o que está vindo por aí é uma das maiores parcerias público-privadas do Brasil que nós vamos fazer aqui em Criciúma. É uma PPP de cidades inteligentes. Nós já estamos estruturando ela toda, junto com o Instituto de Planejamento. Em Brasília já tem algo assim, né? Brasília tem, mas eles não levaram para B3. Eu vou levar para B3. Bom. Nós vamos levar para atrair financiamentos de todos os lugares do mundo. Que legal, cara. Sabe, isso para a cidade é maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente vai ter possibilidade de embarcar tanta tecnologia na PPP das cidades inteligentes, que inclusive o reconhecimento facial, né, de pessoas com integração de banco de dados será possível dentro dessa parceria. Que show. Iluminação pública em todos, com lâmpada de LED, internet das coisas em todos os pontos, conjunto luminotécnico, construção também de novas usinas fotovoltaicas, né, para substituir, né, as tradicionais energias que temos hoje pelo carvão, enfim, tudo mais, energia sustentável, limpa. Então, esse processo todo agora que a gente está criando, e eu acho que ali, no mais tardar, no começo de janeiro, fevereiro, o prefeito vai estar lá na B3 em São Paulo para anunciar, né, e ter aí os lances para a nossa primeira PPP de cidades inteligentes. Que show, cara. Isso é maravilhoso porque isso fomenta a cidade e traz benefícios, né? Traz geração de receita, geração de renda, novos negócios, novas oportunidades para a cidade de Criciúma, que beneficia também o público. Ô, Vaguinho, tu tem uma trajetória na política de quantos anos? Eu comecei na vida pública, na realidade, em 2004, né? Então aí a gente já está aí pode colocar com 21 anos aí. Com 21 anos de política, né? 21 anos. Dentro desses 21 anos de política, qual foi a maior lição, qual foi o maior aprendizado que o Vaguinho teve em toda essa trajetória, desde os bastidores de Clésio Salvário até hoje sentado na cadeira de prefeito de Criciúma? A maior lição sempre é quando você perde uma eleição, né? E aquela eleição de 2004, quando o Clésio disputou a eleição aqui em Criciúma, né, e perdeu aquela eleição, ela nos trouxe muitas realidades, né? E uma delas, reconhecer as suas fragilidades. Né? Na época, eu me lembro, a gente contratou uma pesquisa para fazer todo, né, um retrospecto de onde nós tínhamos errado. E teve tantas situações ali que, quando a gente se deparou com a pesquisa, que foi uma pesquisa qualitativa, a gente se deu conta, meu Deus do céu, por que não fizemos isso? E na campanha de 2008, a gente fez tudo aquilo que a pesquisa dizia. Então, assim, acreditar na ciência, na política, ela é essencial. Você precisa ter pessoas que façam a leitura disso. Perfeito. O que nós tínhamos de elementos que a pessoa usava como parâmetro para votar em um candidato, né, no ano passado, esse ano já não é mais o mesmo. Mudou. A política ela é muito rápida. Dinâmica. Quais eram os pré-requisitos que eu tinha para votar no meu prefeito lá 20 anos atrás? Não, tinha que ser o cara assim, assado, tinha que usar terno, tinha que ser um cara que tal, falar 3 línguas, aquela coisa toda. Qual é o perfil hoje? É o cara que nas redes sociais se comunica bem, consegue entregar obras, ele consegue passar uma segurança de gestão e ele consegue, principalmente, ter a sensibilidade de falar a língua do povo. Uau. Sabe? Então, a gestão ela está transformando-se muito. Naturalmente, você precisa ter por detrás de tudo isso uma equipe também muito compactada. Time bom, né? Time bom. Né? Nós temos hoje um dos menores gastos com o pessoal do Brasil. Sabe, quando a gente olha para os nossos índices de governança, nós recebemos agora o pessoal de Teresina, Piauí, né, que vieram nos visitar, e quando eu disse para eles que nós gastamos com folha 34% do gasto, eles olharam assim, meu Deus, prefeito. Como é que tu faz esse milagre aí? Assim, e quanto é que vocês estão lá? 52%? Disse, quebraram. Diferença. Como é que você vai fazer novos investimentos, né, sufocando uma folha que está desse tamanho já? Então, tem que trocar. Né? Eu não sou contra funcionário público efetivo, muito pelo contrário, eles são as maiores riquezas. Sim, né, que claro. Qualquer prefeito precisa ter. Mas nós temos que ter a nosso favor agora, sabe, a inteligência artificial, nós temos que ter a nosso favor agora softwares, BIs, que fazem muito bem para nossas... Que aceleram esse processo, né, e que diminuem os custos. Claro, a gente quando aprovou a prova digital, que é esse modelo hoje de gestão... Isso é gestão, né, Vaguinho? Isso é gestão, cara. Né? E você tem que estar com a cabeça aberta na gestão pública também. Né? Não adianta a gente pensar, eu digo para as pessoas, a nossa cabeça funciona como um paraquedas, ela tem que abrir, senão não vai adiantar nada. Então a gente precisa, assim, estar atento a tudo que está acontecendo. As legislações mudam muito,
comportamento das pessoas mudam muito. Verdade. Né? E não dá. A nossa ouvidoria, por exemplo, a gente vai fazer uma grande transformação nela agora. Não faz mais sentido a pessoa sair de casa e ir lá no balcão da nossa ouvidoria fazer uma reclamação. Tu é um cara muito aberto a esse time teu te dá insights, te dá dicas e prefeito, tá acontecendo isso. Por exemplo, esse case teu do morador, eu depois cheguei em casa, né, eu falei, cara, que top isso que a prefeitura de Criciúma foi. E aí me veio isso na cabeça. Eu falei, cara, será que o prefeito ele é aberto a pessoa chegar lá e dizer assim, olha, tá tendo um problema lá no Rio Maina, prefeito, a gente precisa dar uma atenção a isso. Tu tem essa abertura com esse teu time? Portanto, que eu pensei na semana passada, mas não fiz, mas ainda não está escape, de colocar na minha porta uma seguinte faixa, assim, ó, tragam-me sugestões, não problemas. Porque problemas todo mundo tem, eu preciso de sugestões, preciso de ideias. Né? E eu sou muito aberto, assim, né? Essa ideia, na realidade, assim, da parceria da PPP das Cidades Inteligentes, ela veio do Thiago Pavan, né? Que é hoje, digo a você, né, e para todos que nos acompanham, quando a gente fala em gestor público não é só o prefeito. Sim. Gestor público é todo aquele que tem um cargo de gestão. Né? E o Thiago Pavan hoje, nacionalmente, na minha concepção, ele é um dos caras mais preparados para a gestão pública desse país. O conhecimento que esse PIA adquiriu, né, ao longo desse tempo todo, né, tanto nos bancos acadêmicos, mas também no empirismo, no dia a dia de estar ali, sabe, torna ele assim, sabe, um cara assim, ó, preparado. Né? Eu acho que ele não tem aspiração política, né, até pela questão dele, mas assim, ó, é um gestor que todo prefeito, né, e eu estou fazendo propaganda para ele aí, que nenhum outro prefeito... Cara bom, já vai ficar com o passe valorizado, né? Vai ficar. Tanto que ele está indo agora, eu e ele, na realidade, fomos selecionados, né, será em Londres um congresso, né, para 40 cabeças das gestão públicas do mundo, né, e eu e ele fomos selecionados. Né, eu não estarei em Londres com ele, porque eu vou à China em outubro, né, visitar 4 empresas que já marcaram intenção de instalarem plantas aqui na cidade de Criciúma. Mas o Thiago estará lá, representando não só Criciúma, mas Santa Catarina como um todo, como uma das grandes cabeças de cidades inteligentes do mundo para a gestão pública. Isso é bom porque vai trazendo para cá, né? Imagina, você vai aprendendo, vai aplicando e vai trazendo mais coisa boa ainda para cá. Capacidade intelectual que se transforma e materializa em ações que transformam a vida das pessoas. Perfeito. Wagner, então chegando na reta final do nosso programa aqui, é curto já, mas era realmente essa a mensagem que a gente queria passar. E um tema que chama muita atenção, tu é um cara muito família, tu é muito apegado, né? Tua esposa, os filhos, a gente vê ali todo final de semana, mesmo na correria dessa vida maluca que é a agenda de um prefeito, nós falávamos ali no bastidor, tu tá sempre junto, vocês estão sempre juntos. Queria que tu falasse um pouco da importância deles para ti nesse processo, não só como prefeito, mas como cidadão, como homem, como marido, como pai, o que isso tudo te ajuda, né, na gestão da nossa cidade. Assim, o menor tempo que a gente tem é com eles, né? É o menor tempo, né? Mas é o tempo talvez assim que funciona como um carregador do nosso celular. É aquele tempo da energia, aquele tempo assim da gente recarregar todas as nossas emoções. Eu tenho uma relação familiar, porque eu acho que quando do falecimento do pai, nós nos fechamos muito, né? Os 5 filhos com a mãe, então a gente se blindou muito, como se fosse o nosso ninho, né, ali, e eu carrego isso muito comigo hoje, sabe? Então, assim, eles são fundamentais para tudo o que eu faço na minha vida. Tudo, Maranhão, tudo que eu vou me capacitar, vou fazer, para quê? É para que eles também vejam que o pai deles sai de casa cedo, mas que o pai deles pensa o tempo todo neles. Assim, a gente às vezes tem a bobagem assim, de querer proteger muito as crianças, né? Não querer passar pelos mesmos instinto trabalhos, protetor, né? Verdade. Do que a gente passou na vida, sabe? Mas são eles, a esposa, os filhos, para mim, assim, eles são a parte da minha carne, assim, eles são o meu corpo, sabe? Que está com eles, assim. E quando eu estava na rua e eles passaram por mim, a sensação do invisível, ela é muito forte. A Gisele, a esposa, sabia que eu estaria como mendigo, como pessoa em situação de rua, melhor dizendo, mas quando eu fiquei ali assim, e eles não me olharam, com medo, naturalmente, uma pessoa estranha, sim, né? Mas aquilo ali foi muito forte, foi um momento que a gente parou também ali assim, e nos leva à reflexão também de tantas outros pais e mães que estão ali na rua e às vezes não voltam para suas casas de vergonha, né, dos filhos verem o que ele se transformou. Então isso é muito forte. A gente depois, antes de divulgar o vídeo, eu chamei eles, né, junto com a esposa,
né, e eu tinha já acesso ao vídeo. Eu disse, olha, amanhã, né, vai sair o vídeo que o pai fez uma experiência assim e tal. E o Francisco assim, ô pai, e eu falei para a mãe assim, aquele morador de rua tem o olhar do pai, e foi verdade. Uau. Ele identificou. Que legal. Mas é isso, né, cara, são tudo para mim. Vai sair, só isso aí já diz tudo, né? Porque assim, ó, mesmo tu tava muito caracterizado, né? Tava muito igual ao morador de rua, mas ainda assim tu vê o filho reconhecer no pai, o olhar, né? Reconhecer o pai no cuidado, e a gente sente, a gente vê isso, né? Acho que muito mais do que aquilo que tu fala, é aquilo que a gente vê. A gente vê, e eu posso dizer isso com propriedade para ti, já te falei pessoalmente, e falo aqui para toda a nossa audiência, eu não tenho rabo preso com nenhum político, não tenho rabo preso com nenhum empresário, então posso falar com autoridade total. Tu é um cara que é muito humano na tua gestão, tu é um cara que trata as pessoas como gente. Eu acho que o grande trunfo da tua gestão, o grande trunfo desse trabalho que tu vem fazendo, é que tu é um cara humano. Tu te coloca no lugar do cidadão ali. Tu é o gestor, tu é o 01 da cidade, tu é o prefeito, mas o prefeito é um cara humano. O prefeito é um cara que quer ser um bom pai. O prefeito é um cara que honra sua esposa e quer ser um bom marido. O prefeito é um cara que, de fato, se preocupa com o bem-estar das pessoas que moram na cidade. E eu acho que isso é fantástico. Além de toda a capacidade intelectual que tu tem, além dos 17 anos que tu tem de política, mas eu acho que, acima de tudo, a gestão humanizada que vocês colocam hoje na Prefeitura de Criciúma, ela faz total diferença. Antes de qualquer projeto, antes de qualquer parceria, antes de qualquer ganho. Então eu quero te dar os parabéns por isso. Primeiro, eu sou fã do trabalho de vocês e que vocês continuem fazendo muito mais pela nossa cidade. Eu sou um oriundo, né? Sou do Maranhão, mas Criciúma nos abraçou. E hoje eu digo sempre, disse isso quando eu saí do Criciúma em 2016, em 2018, quando eu fui para Ponte Preta. Eu falei que tudo que eu pudesse fazer para retribuir o que a cidade de Criciúma fez por mim, tudo que tivesse ao meu alcance, eu faria. E aí eu vejo muito disso na tua gestão hoje. Tudo que tu pode fazer para que a cidade se desenvolva, tudo que tu pode fazer, tudo que está ao teu alcance, obviamente, né? A gente não consegue fazer tudo, mas a gente vê isso. Então, mais uma vez, parabéns. Nós temos agora aqui um quadro, né? Que é o Arquivo X, onde tem algumas pessoas da tua trajetória que querem mandar uma mensagem para ti. Vamos lá conferir? O momento de prefeito que ele está vivendo, um amigo, um companheiro, uma pessoa do bem, uma pessoa que conhece realmente o poder público e que está fazendo a diferença no nosso município. Então aqui, minha gratidão de estar ao lado desse homem chamado Prefeito Vaguinho. O Vaguinho, aliás, do Prefeito Vaguinho, é muito fácil, um cara do bem, é uma pessoa de Deus, tem um caminho a trilhar aí por muitos e muitos anos, é uma pessoa que se identifica muito na questão da gestão pública interna também, mas também na questão externa, juntamente com a população, e tem um olhar muito criterioso para as pessoas que mais precisam. E isso que me deixa muito orgulhoso, né, de trabalhar junto com ele, de sempre pensar naquelas pessoas que mais precisam, né? Então, meu abraço, um cara de família, um cara perfeito aí para coordenar toda essa cidade de Criciúma, e eu tenho certeza que ele vai falar uma ótima gestão, e nós estamos aqui juntos com a nossa equipe para sempre estar junto com ele para fazer o melhor possível. Um abraço. Falar do Vaguinho é fácil, é falar de coração, é falar de generosidade, de amor ao próximo. O Vaguinho é um ser humano incrível, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, um pai presente, que mesmo depois de um dia cansativo, ele chega em casa com um sorriso no rosto e energia para brincar com as crianças. É um marido amoroso e dedicado. O Vaguinho é uma pessoa que se coloca no lugar do outro e que tenta entender o que o outro precisa. Ele é um ser humano maravilhoso e eu o admiro muito pela pessoa que ele é. Artilheiro. Obrigado, meu irmão. Cara, é minha vida, né? Tanto o Salésio cara, assim, é presente de Deus também. O Salésio veio para ser o meu vice faltando 2 horas para convenções. Por isso que eu disse assim, ó, o que está sobre nós é algo muito maior, é algo desconhecido, espiritual mesmo, né? Da forma como foi a minha ascensão, né? O Salésio estava com a bisnetinha dele que havia nascido, nós ligamos para ele, né? Ele não sabia do que era, né? E aí ele veio para ser o meu vice, e ele é hoje também o cara que me acalma em várias situações, assim, às vezes está meio nervoso, e ele com aquela paciência dele, com a experiência dele.
O Tita é meu irmãozão, cara. O Tita é craque, eu gosto Tita dele. é craque, assim, é irmão mesmo, assim, para todas as horas. Né? De igual forma, é o cara que é o meu para-brisa ali, né? O meu para-choque, melhor dizendo. Né? Tudo aquilo que chega, ele protege, ele é protetor também, ele tem esse mesmo instinto. Por isso que eu digo assim, a nossa equipe tem tantas outras pessoas do governo, né? Que estão também nessa mesma pegada que a gente está. E a esposa, né? A Gisele é tudo também. Ela né? que manda. Alô, Gisele. Não tem nem dúvida disso. Obrigado por essa missão, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho aí, tá? Vaguinho, parabéns juntos. mais uma vez. Valeu. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. A gente sabe que a agenda do prefeito é uma loucura. Por ter vindo aqui. A gente joia. abençoa mais uma vez a tua gestão. Amém. Acredito que é só o começo. Muitas coisas você ainda vai fazer pela nossa cidade. A nossa cidade tem muita gratidão pelo cara, pelo ser humano, né? Por esse olhar humano de verdade, o olhar de fato sensível, né, às causas da nossa cidade, às coisas que a gente precisa. Que Deus te abençoe aí. Foi um prazer receber você aqui, tá bom? Obrigado, meu irmão. Pessoal, mais um Gigantes Cast, o Vaguinho Espíndola especial tá entregue para vocês. Espero que vocês possam conhecer mais um pouco dessa fera e aprender aí com os insights de liderança do Vaguinho, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.